Olá, queridos. É uma alegria, um privilégio podermos mais uma vez estar meditando na palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o chamado de Eliseu. Teve um papel fundamental também, juntamente com Elias. Ele foi, de certa forma, o braço direito de Elias, o sucessor de Elias, uma grande responsabilidade, uma grande missão, substituir um dos grandes profetas do Senhor. Vamos pegar alguns pontos da vida desse jovem e eu acredito que serve de lição para nós, de um modo especial para a nossa juventude, daquilo que podemos fazer pela honra e glória do nome de Deus. Não somente no ensino, sendo fiel aos pequenos deveres, pequenos encargos, depois responsabilidades maiores virão, e o próprio Cristo disse que aquele que não é fiel no pouco também não será fiel no muito. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por tudo que Ele tem feito por nós e aquilo que Ele é. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, a oportunidade nesse dia podermos meditar mais em Tua Palavra, nessas mensagens que nos trazes, mostrando exemplos de servos do Senhor que dedicaram uma vida ao serviço e à pregação da Tua Palavra. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a nossa meditação de hoje num texto que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, quando alguém comenta com Josafá, falando sobre um mensageiro do Senhor, alguém confiável, um profeta. E aqui tem algo que nos chama a atenção. Diz assim: e disse Jeosafá, na verdade não é nem Josafá, Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramou água sobre as mãos de Elias. Por que há esse texto, né? Derramou água sobre as mãos de Elias. Como nós mencionamos, o trabalho inicialmente de Eliseu não era um trabalho grandioso, ele era um servidor comum de Elias. Assim como, quem sabe, Samuel no templo, pequenos encargos, ainda novo, ajudando ali a Eli e seus filhos, até depois se tornar um dos grandes homens de Israel, que exerceu pelo menos 3 funções, de sacerdote, juiz e profeta, que aliás fundou a escola dos profetas, 2 naquele período. Então é muito interessante isso. Então Elias, agora ele vai cumprir a parte final do seu ministério, onde Deus manda ele ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. A unção, da unção até assumir realmente, efetivamente, o cargo de profeta no lugar de Elias, levou um tempo. Então tiveram o privilégio de trabalhar juntos ali, de estar aprendendo, o mais jovem com o mais velho, o menos experiente, né, com o mais experiente. Diz ali que partindo Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, olha para você ver, lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele era trabalhador ali. Ele estava com a 12ª junta de bois, e Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele. Provavelmente Eliseu entendeu esse lançar a capa, tinha um significado, e diz que então deixou ele os bois, correu após Elias, e disse: deixa-me beijar meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Elias até faz assim, dá uma desconversada: que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois, matou, com os aparelhos do boi cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então imagine, ele deixa tudo. E não era um simples deixar. Aqui no contexto bíblico, histórico, se você for verificar, vai descobrir que o pai de Eliseu era um rico fazendeiro. E ele até mesmo assessorou, apoiou o ministério de Elias, até mesmo naquele período de crise. Foi uma das famílias que manteve fiel, mas também dava suporte caso necessário, para, quem sabe, até mesmo a escola dos profetas que havia
3 Elias havia restaurado, havia pelo menos 3 ali funcionando naquele período. E ele deixa tudo. Ele pega os próprios bois que ele estava ali trabalhando, mata, pega as madeiras, cozinha a carne, faz, quem sabe, uma programação ali com seus amigos, família, de despedida, e ele passa a seguir a Elias e diz que servir a Elias. Então, diz que o lar desse jovem era um desses, Deus era honrado, onde a lealdade, a fé do antigo Israel era uma regra da vida diária. Diz que em tal ambiente foi onde transcorreu os primeiros anos da vida de Eliseu, na quietude da vida campestre, sob o ensino de Deus e da natureza, a disciplina, olha só interessante, a disciplina do trabalho útil. Recebeu ele educação em hábitos de simplicidade e de obediência aos pais e a Deus. Educação que ajudou a preparar-se para a alta posição que mais tarde deveria ocupar. Então nós mencionamos isso e voltamos a repetir, não era coisa estranha para Israel, para o povo de Israel, que crianças, jovens ajudassem nos deveres da família, no trabalho. Nós estamos falando aqui de escravidão de trabalho porque isso não é para ninguém, nem para adulto, imagine para jovem, para criança, de modo nenhum. Mas foi nesse ambiente rural, simples, trabalhando, foi tirado ali de lavrar, assim como Davi, nós mencionamos, se nós compararmos, se você for mensurar, quiser fazer essa pesquisa, você pode ir ali para 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, ver a história desses reis que nós mencionamos meio em geral, você vai perceber que os profetas, os reis, as pessoas que viveram uma vida, quem sabe, de privação, de provação, de simplicidade, ali, eles foram muito mais bem-sucedidos, mais firmes de propósito que aqueles que tiveram toda a pompa, toda a glória, o esplendor, assim como o próprio povo de Israel. Quando teve toda a oportunidade para glorificar a Deus, foi justamente o período em que eles se afastaram de Deus, caíram em apostasia e em idolatria. E nosso mundo não é diferente. Hoje, em meio a tanta tecnologia, tanta sofisticação, tendo a palavra de Deus impressa, eles com grande dificuldade viveram no tempo que ela estava em formação, período de grandes perseguições que nem poderiam pregar a palavra abertamente, e hoje, se você for comparar, a grande parte das pessoas são analfabetas. Infelizmente, até mesmo líderes, né, que deveriam ostentar a palavra, que até mesmo têm cursos teológicos muitas vezes, saem de uma escola teológica, talvez com menos conhecimento real de Deus do que quando lá entraram. Talvez sabem filosofar, falar até mesmo 2 ou 3 línguas, mas no que diz respeito à vida prática, piedade, a religião verdadeira, que é muito mais do que simplesmente professar uma placa de religião, a Bíblia fala sobre isso, e manter-se incorruptível, ter o cuidado necessário com o seu próximo, isso muitas vezes falta. Então, Eliseu, ele assumiu o trabalho mais simples que estava diante dele, no campo, trabalhando com seu pai, com os servos do seu pai. Ele assumiu o que estava mais próximo e ele possuía ambas qualidades, de um líder, e também de estar pronto para servir, como no caso ele passa a servir a Elias. Isso é muito importante. Possuía integridade, fidelidade, amor e temor a Deus. E na humilde rotina da labuta diária ganhava força de propósito, nobreza de caráter, crescendo constantemente em graça e conhecimento. Cooperava com seu pai nos deveres do lar e estava aprendendo também a cooperar com Deus. Isso é muito importante. Então, pela fidelidade nas pequenas coisas, Eliseu estava preparando-se para encargos mais pesados, dia a dia, mediante experiência prática. Então, vai muito mais do que teoria. Muitas vezes, eu falo isso mesmo na questão educacional, muitas vezes trabalhamos muito com teoria. As crianças ficam aí, quem sabe, 3, 4, 5 horas só teoria, lendo, mas não tem uma questão prática de poder praticar. E isso muitas vezes falta. Se você for verificar a vida dos grandes ensinadores, eles preocupavam-se com isso. Principalmente na área que nós trabalhamos, matemática, de mostrar uma aplicação, porque deveria, pelo menos até o ensino médio de matemática, e quem sabe outras áreas, ter uma aplicação, você mostrar essa aplicação de questões do dia a dia. É claro que ela pode ser abstrata para muita infinidade de coisas, mas é importante ter esse entendimento de uma utilização de algo que seja mais visível, saindo do visível para aquilo que é invisível, daquilo que é comum para aquilo que é incomum. Então ele
a cada dia, ele estava se preparando para isso. Servindo aí ao seu pai, depois servindo Elias, né, para se tornar depois o líder que ele se tornou. Então, aquele que sente não ser de qualquer consequência a maneira como realiza suas pequenas tarefas, as coisas simples, prova-se incapaz por uma posição mais honrosa. Então, ele pode imaginar a pessoa, ou eu, quem sabe você, os nossos jovens, inteiramente competente para assumir maiores encargos, achar que isso não é tão importante. Não, mas eu quero algo maior. Mas Deus olha mais no fundo do que na superfície. Então, depois de testado e provado, está escrito a sentença: foste pesado na balança e achado em falta. Aqui tem um texto que vamos falar sobre isso futuramente quando estivermos trabalhando Daniel. Então, a sua infidelidade reage sobre ele mesmo, sobre a própria pessoa. Ele deixa de obter a graça e o poder, a força de caráter que recebe mediante a entrega sem reservas. O trabalho dos pequenos detalhes, pequenos deveres, vai capacitando para as maiores responsabilidades. Então, muitos, por não estarem ligados, quem sabe, diretamente a uma atividade religiosa, acham que sua vida é inútil, que não está fazendo para o avançamento do reino de Deus nenhuma obra. Se pudesse, quem sabe, fazer alguma grande coisa, alegremente empreenderiam. Mas porque talvez só pode servir em pequenas coisas, quem sabe não é aí um grande pregador, um grande líder, ou até mesmo tirando do aspecto espiritual, um grande empresário, ou um educador, ou um profissional de alguma área. Então acho que não deve, ou não tem uma responsabilidade, não precisa levar tão a sério. Julgam-se, justificam-se, né, por nada fazer. Então não vou fazer nada. Se eu não posso fazer uma grande coisa, não vou fazer nada. Então erram-se nisso. Se você for ver a vida de grandes empresários, começou ali, pequeno, um pequeno empreendimento que vai crescendo, e é justamente aí que está o segredo, né, de crescer, de valorizar. Muitas vezes nós mesmos erramos quando não queremos que nossos filhos passem por aquilo que nós passamos, aquilo que nos torna fortes, de errar, mas de começar de novo. Então queremos dar tudo ali na mão. Como falamos sobre Salomão, teve tudo, e foi um dos grandes nomes, claro, mas mostrou-se que quão vã é a filosofia, é a vontade humana, é simplesmente aquilo que o homem pode fazer. Então é muito sério isso. Então um homem pode estar no serviço ativo de Deus enquanto empenhado nos deveres comuns do dia a dia. Enquanto derrubando árvores, apesar que isso naquela época era comum, né? Trabalhando ali no campo. Hoje já nem tanto, tem restrições, é claro, isso é importante estar atento. Abrindo clareiras, no caso que estavam desbravando na época, indo após o arado, que naquela época era ele mesmo ali. Hoje temos a tecnologia, que isso realmente é muito importante, né, de você ter um maquinário que trabalhe sobre isso. Mas ele mesmo estava ali pegado no arado. Uma mãe que educa seus filhos para Cristo, está trabalhando para Deus tão verdadeiramente como um pregador no púlpito. Então, vai além, é nos pequenos trabalhos. É o professor, é o médico, é o trabalhador comum, não importa em qual a área, ele pode estar testemunhando, ele pode estar se dedicando a Deus, porque primeiramente vem pelo testemunho, pessoal, não é simplesmente falar. É tão simples, talvez você pegar a sua Bíblia, vestir-se adequadamente e ir aí um sábado, ou um domingo, ou um dia de semana qualquer, estar na sua igreja congregando ali, você está sendo religioso. Mas e no dia a dia? Nos seus negócios, na sua casa, na fidelidade à esposa, ao esposo, na educação dos filhos, os filhos para com os pais, nos seus negócios, na escola, no trabalho, e aí? Como é que fica? Em todos os momentos temos que testemunhar. Então muitos, quem sabe, anseiam por um talento especial, com o que fazer uma obra maravilhosa, enquanto deveres que estão à mão e cuja realização tornaria uma vida mais agradável, mais fragrante, são perdidos de vista. Se eu não tiver algo grande, então não vou fazer nada. Se tais pessoas, né, tomassem essas atividades, como no caso do próprio Eliseu, ali fez o que estava diante dele, que está diretamente do seu caminho, aquilo que ele pode fazer, então, o sucesso não vai depender tão simplesmente do talento quanto
da energia, da boa vontade, da dedicação de aprender, de fazer com esmero, tudo aquilo que pode ser feito, que deve ser bem feito. Então não é a posse de esplêndidos talentos que nos capacita a prestar serviço aceitável, mas é a conscienciosa realização dos deveres diários, o espírito contente, o interesse sincero e sem afetação do bem-estar dos outros. Na mais humilde sorte pode ser encontrada a verdadeira excelência. As tarefas mais comuns executadas com moral e fidelidade são belas à vista de Deus. Isso é muito importante. Então, Eliseu, ele não ficou a questionar a Elias o que ele tinha que fazer. Ele serviu aquilo que Elias precisava. Lá no texto que nós lemos inicialmente, que ele jogava água nas mãos de Elias. Mas não é aquele que jogava água nas mãos de Elias? Essa mesma pergunta é feita para Jesus. Mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é os seus pregadores ali, simples iletrados pescadores? Muitas vezes julgamos pela aparência e nós nos decepcionamos com isso, muitas vezes. Quem deu crédito à nossa pregação? Perguntou Isaías, né? Porque Cristo não veio na pompa que os líderes da época queriam. Quem te deu autoridade a fazer isso? Então, somos confrontados com essas perguntas. E muitas vezes nós nos decepcionamos com isso. A vida de Eliseu, depois de unir a Elias, não foi isenta de tentações. Provas ele teve em abundância, mas em toda emergência ele confiou em Deus. Foi tentado a pensar no lar que havia deixado, com certeza, no conforto, na vida que tinha ali, mesmo trabalhando ali, lavrando, cuidando ali da lavoura do seu pai. A estar numa vida ali com o profeta, quem sabe sem muita direção, né? Estando num local, estando em outro, alguma incerteza, mas ele venceu. Havendo lançado mão do arado, resolveu não voltar atrás, agora de um outro arado, né? De um novo trabalho, um novo encargo. Então, através das provações e lutas, provou-se fiel a Deus nos encargos, né? Que estava para ele ali. O ministério compreende muito mais do que simplesmente pregar. No caso de Elias e Eliseu, estou voltando um pouco a eles. Eles se preocupou em educar jovens. Falamos de Elias, pelo menos 3 escolas. Elias que educou Eliseu, tirando dos seus deveres comuns e dando responsabilidade para levar a obra de Deus. Então, eles fizeram isso. Isso foi algo muito grandioso. Falar sobre essas escolas aqui, as escolas dos profetas que foram estabelecidas, no caso por Samuel, e depois Elias restaurou. Havia entrado em decadência nesses dias de apostasias. Elias restabeleceu essas escolas, tomou providência para que jovens adquirissem uma educação que os levasse a engrandecer a lei de Deus e fazê-la gloriosas. 3 delas estavam em funcionamento, uma em Gilgal, outra em Betel e a terceira em Jericó. São mencionadas nesse registro. Pouco antes de Elias ser levado ao céu, Elias e Eliseu visitavam essas escolas, né? Tinham um trabalho de educar jovens, ali como no caso que Deus fala para Elias, eu fiz ficar 7.000 que não dobrou o joelho a Baal. Quem sabe essas escolas teve esse papel, né, fundamental, quem sabe trabalhando no anonimato, não estava tão visível, mas no momento certo essas estrelas brilharam. Então, as lições que o profeta de Deus lhes havia propiciado em visitas anteriores, né, ele as repetiu agora, especialmente instruiu-as com respeito ao alto privilégio de lealmente manterem a obediência a Deus do céu. Então imprime na mente a importância de permitir que a simplicidade marcasse cada aspecto da sua educação. Não somente assim poderiam receber a modelagem, o modelo do céu, para trabalhar nos caminhos do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Então havia um trabalho a ser feito, né, por Elias e depois Eliseu, e nós vemos esse resultado aí dos outros profetas, pelo menos 18 deles, a levar a mensagem de restauração para Israel. Quero terminar aqui, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Amável Deus, possamos aprender lições valiosas desse teu servo, Eliseu, que foi fiel nos pequenos deveres, afazeres da vida, e
também se manteve fiel nas grandes responsabilidades, ser um líder, um educador, nessa escola dos profetas, em Israel. Possamos também entender qual é o trabalho que o Senhor tem para nós, seja nos deveres simples da vida, do nosso dia a dia, mas sermos luzes a brilhar para honrar e glorificar o teu santo nome. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.